Desde sumiço e neblina, naufrágio sem motivo aparente, ou até mesmo desaparecimento no tão enigmático e misterioso Triângulo das Bermudas. Alguns dos navios que você verá nesse vídeo são considerados simplesmente navios fantasmas, pelo fato de terem desaparecido ou naufragado de forma enigmática. Fique até o final do vídeo, temos certeza que você não irá se arrepender. Hoje nós aqui no canal separamos para você 10 navios gigantes que desapareceram misteriosamente. Caso goste desse tipo de conteúdo, se inscreva e ative o sino. Confira também outros vídeos aqui do canal. Meu nome é Júlio e agora vamos ao vídeo. Em 10º lugar, navio SS Cotopaxi. SS Cotopaxi era um navio gigante que partiu da cidade de Charleston, da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele partiu exatamente no dia 19 de novembro de 1925. A bordo estava 32 passageiros. Ele deveria seguir a rota para Havana, capital de Cuba. Porém, no dia 1º de dezembro, o sinal do navio misteriosamente foi perdido e não conseguiram mais contatá-lo. A falta de qualquer registro fez com que todos pensassem que o navio tinha sido mais uma vítima do Triângulo das Bermudas, uma famosa região do Atlântico que ficou muito conhecida pelo fato de desaparecer vários navios e aviões no local. Alguns acreditam que o sumiço do navio é consequência de fenômenos sobrenaturais, outros acreditam em fenômenos geográficos. Mas afinal, que fim levou o navio Cotopaxi? Bem, o historiador especialista chamado Guy Walters e toda a sua equipe foram a fundo no assunto e descobriram documentos que comprovam que na verdade o navio Cotopaxi já foi encontrado há quase 40 anos atrás na cidade de Santo Agostinho. Documentos analisados pela equipe mostraram que o navio Cotopaxi teria enviado uma mensagem na época, e mapeando a rota e as coordenadas, o mergulhador acabou encontrando os destroços do navio Cotopaxi. A dimensão do navio, comprimento, medição da cadeira e orientação geral do maquinário confirmaram a identidade da embarcação. Em 9º lugar, RMS Republic. RMS Republic também é conhecido como Columbus e Maasdam. Ele foi um navio de passageiros britânicos construído em 1903 pelos estaleiros da Harland & Wolff, em Belfast. E exatamente 6 anos após ser construído, o inesperado aconteceu. No início da manhã de 23 de janeiro de 1909, enquanto navegava de Nova York para Gibraltar e portos do Mediterrâneo com 742 passageiros e tripulantes, o RMS Republic entrou em uma densa neblina na ilha de Nantucket, em Massachusetts. Tomando as precauções e mantendo a sua velocidade, o navio regularmente sinalizava sua presença através do apito. Exatamente às 5h47 da manhã, outro apito foi ouvido, e os motores do Republic foram ordenados a inverter completamente com o leme sendo virado para bom bordo, ou seja, para a esquerda. Mas infelizmente, no meio do nevoeiro surgiu outro navio e colidiu com o Republic. Esse navio era o SS Florida. 2 passageiros estavam dormindo na cabine do Republic. Durante o choque, eles foram mortos. No SS Florida, 3 tripulantes também foram mortos. No total, 6 pessoas morreram. O motor e as salas das caldeiras do Republic começaram a inundar, e assim levaram ao naufrágio tanto do Republic quanto do Florida. Por sorte, o Republic foi equipado na época com um novo sistema de telégrafo sem fio, e tornou-se o primeiro navio na história a emitir um sinal de socorro CQD. E assim os demais passageiros e tripulantes foram salvos pelo resgate. Em 8º lugar, SS Nemesis. SS Nemesis era um navio que estava transportando carvão com destino a Melbourne e desapareceu durante uma tempestade de 1904, e sua localização permaneceu desconhecida até pouco tempo. Por longos 120 anos, o mistério rondava o caso do desaparecimento do navio SS Nemesis. Esse navio desapareceu sem deixar vestígios na costa da Austrália, mas esse mistério foi finalmente resolvido graças à descoberta acidental feita por um submarino da empresa Subsea Professional Marine Service. Essa empresa fez a descoberta por acaso enquanto buscava uma carga perdida na costa de Sydney. A maioria dos destroços foi encontrada intacta a cerca de 26 km da costa, a quase 525 pés de profundidade. Ao se deparar com os destroços, as autoridades suspeitaram imediatamente de que se tratava do SS Nemesis. E para confirmar a descoberta, utilizaram imagens subaquáticas para comparar as características dos destroços com fotografias da época em que a embarcação foi ao mar. Os investigadores acreditam que o navio afundou porque o motor ficou sobrecarregado devido a uma tempestade, e que uma grande onda teria feito o SS Nemesis começar a afundar rapidamente, impedindo a tripulação de usar os botes salva-vidas, e dessa forma, afundando juntamente com o navio SS Nemesis. Em 7º lugar, SS Naronik.
SS Naronic deixou a Liverpool em 11 de fevereiro de 1893 com 60 tripulantes a bordo, muitos dos quais estavam com o navio desde a sua viagem inaugural. Ele tinha partido sem relatar problema algum, ressaltando que o navio estava levando carvão suficiente para viagens de ida e volta. Naronic teria iniciado a sua 13ª viagem e misteriosamente ele desapareceu. Na época não havia meios para navios se comunicarem enquanto estavam no mar. Comprovadamente nada da embarcação foi encontrado, com exceção de 2 botes salva-vidas. O inquérito não conseguiu determinar as causas do sumiço, pois nenhum campo de gelo havia sido avistado na rota. Inclusive, o navio não apresentava problema algum, e no total, houve 74 mortos no naufrágio. Em 6º lugar, Lyubov Orlova. Em 1976, muito antes de ganhar fama do navio fantasma, Lyubov Orlova foi construído para ser uma embarcação de sucesso, tanto que ele carregava até mesmo o nome da estrela de cinema, a mulher que também se chamava Lyubov Orlova. Ela foi uma atriz soviética muito querida que brilhou em mais de 11 filmes clássicos entre 1934 a 1960. A embarcação alcançou a fama de levar passageiros da União Soviética ao redor da região de Vladivostok. Após a queda da União Soviética, o navio Lyubov Orlova passou a realizar viagens até o Japão, e assim aumentando ainda mais a sua popularidade, até que no dia 2 de julho de 2010, uma inspeção de rotina acabou de modo nada usual. Um inspetor por nome de Glyn McKay anotou em seu bloco de notas que o guindaste dos botes salva-vidas do navio estava quebrado e as portas corta-fogo também estavam com defeito. Ele registrou ainda que os treinamentos de emergência da tripulação foram um fiasco. Ele também notou por último que a bússola usada pelo capitão não tinha nenhuma precisão. E tendo ocorrido isso, o inspetor McKay teria sido subornado para que não vazasse essas informações. Porém, não tiveram êxito no suborno, e assim o navio passou a acumular várias ações judiciais. E esse incidente específico fez com que a última viagem do navio Lyubov Orlova fosse anunciada. A embarcação de mais de 4.000 toneladas e 110 passageiros e 70 tripulantes passou por uma última temporada de cruzeiro no verão do Ártico em 2010, e assim Lyubov Orlova foi abandonado nas águas. O navio está vagando até hoje como um navio fantasma à deriva sem ninguém no comando. Em 5º lugar, o SS Cyclops. Em 16 de fevereiro de 1918, o navio USS Cyclops saiu do Rio de Janeiro transportando 11 toneladas de minério e manganês. Depois de 4 dias ele passou por Salvador e seguiu viagem até Baltimore, nos Estados Unidos. Em março daquele mesmo ano, o navio desapareceu, deduzindo que ele teria naufragado, e assim seria a maior tragédia marítima dos Estados Unidos com 306 mortes. Porém, supostos avistamentos do SS Cyclops foram relatados, fazendo com que a história do navio ficasse rodeada de mistérios paranormais. Navegadores e tripulações inteiras juraram ter visto uma embarcação de grande porte aparentemente sem destino no Triângulo das Bermudas. Mas sempre que o navio era perseguido ou algum outro navio se aproximasse dele, um estranho nevoeiro o cercava, fazendo com que ele desaparecesse no meio da neblina. Especula-se que o SS Cyclops poderia ter sido atingido pela marinha alemã, mas a Alemanha negou o envolvimento, e o governo americano concluiu que o naufrágio não teve nada a ver com ataques, deduzindo que o navio de fato naufragou. Em 4º lugar, SS Edmund Fitzgerald. Por mais de 17 anos, o navio Edmund Fitzgerald transportou minério de ferro de taconite de Minas perto de Duluth, em Minnesota. O destino seria para as obras em Detroit, Toledo e outros portos de Grandes Lagos. Porém, na tarde de 9 de novembro de 1975, exatamente às 2h15 da tarde, estando ele a caminho da usina siderúrgica de Sioux Island, perto da cidade de Detroit, a previsão do tempo não era incomum para novembro. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos teria previsto uma tempestade. E assim, o navio passou por ventos próximos a de um furacão. As ondas eram de aproximadamente 11 metros de altura. Sua tripulação de 29 pessoas pereceu, e nenhum corpo foi recuperado. A causa exata do naufrágio permanece desconhecida, embora inúmeros livros, estudos e expedições tenham examinado essa questão, e assim eles proporam algumas teorias. O Edmund Fitzgerald pode ter sido inundado e ter sofrido falhas estruturais. Ele pode ter tido danos na parte superior, pode ter colidido com um banco de areia, ou até mesmo ter sofrido uma combinação de alguns desses itens mencionados. O que se tem certeza é que por volta das 7h10 da noite, o navio SS Edmund Fitzgerald naufragou nas águas canadenses em Ontário. O desastre é um dos mais conhecidos da história dos navios e navegação dos Grandes Lagos. Em 3º lugar, SS El Faro.
Esse navio se perdeu no mar com toda a tripulação em 1º de outubro de 2015. E isso aconteceu depois de ele navegar para o centro do furacão Joaquin. El Faro partiu de Jacksonville, na Flórida, com destino a Porto Rico. Sua partida ocorreu exatamente às 8h10 da noite, em 29 de setembro de 2015. Nesse momento, a então tempestade tropical Joaquin estava a várias centenas de milhas a leste. 2 dias depois, Joaquin se tornou um furacão de categoria 3. A embarcação provavelmente encontrou onda de 6 a 12 metros de altura. Os ventos chegavam a aproximadamente 150 km por hora enquanto ele navegava perto do olho da tempestade. Por volta das 7h30 da manhã do dia 1º de outubro, o navio tinha começado a encher d'água. Aliás, o navio já tinha inclinado em torno de 15 graus. Isso era o que eles tinham informado na última comunicação. Um dia depois, exatamente no dia 2 de outubro, o navio de 40 anos foi declarado desaparecido. Uma extensa operação de busca foi lançada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, isso com a ajuda da Força Aérea e da Marinha. Inclusive, eles chegaram a recuperar destroços de um bote salva-vidas danificado. El Faro foi declarado oficialmente afundado no dia 5 de outubro. Segundo lugar, Admiral Graf Spee. O navio Admiral Graf Spee foi um cruzador pesado operado pela Kriegsmarine. Sua construção começou no início de outubro de 1932, e ele foi lançado ao mar no final de junho de 1934. Ele foi comissionado na frota alemã no início de janeiro de 1936. Ele era armado com uma bateria principal composta por 6 canhões de 283 mm, montados em 2 torres de artilharia triplas. Ele tinha um deslocamento carregado de pouco mais de 16 toneladas e conseguia alcançar uma velocidade máxima de 52 km por hora. O Admiral Graf Spee realizou 5 patrulhas de não intervenção durante a Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 1938. Ele foi enviado para o sul do Oceano Atlântico pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial em 1939. E o objetivo seria atacar navios mercantes assim que a guerra fosse declarada. Ele chegou a afundar 9 embarcações entre setembro e dezembro, totalizando cerca de 50 mil toneladas, até enfrentar 3 cruzadores britânicos na Batalha do Rio da Prata em 13 de dezembro. O Admiral Graf Spee foi seriamente danificado e precisou atracar em Montevidéu, no Uruguai, sendo deliberadamente afundados 4 dias depois. Seus destroços foram parcialmente desmontados no local. Em primeiro lugar, SS Princess Sofia. O navio SS Princess Sofia encalhou exatamente no dia 24 de outubro de 1918. Ele acabou naufragando no dia seguinte, no dia 25. Em seu naufrágio foram perdidos todos a bordo. E o local exato foi em Vanderbilt, no canal Lynn, perto de Juneau, território do Alasca. E juntamente com o navio, todos afundaram junto e acabaram morrendo. E assim o naufrágio do SS Princess Sofia é considerado o pior acidente marítimo da história da Colômbia Britânica e do Alasca. Tanto que o SS Princess Sofia é considerado o Titanic do Alasca. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se faltou algum navio nessa lista, comente aqui embaixo que eu estarei lendo todos os comentários. Se gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos, confira também outros vídeos aqui do canal e nos vemos no próximo vídeo.